A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, com o capítulo de número 13 de Hebreus, o último capítulo deste banquete que nós temos tido durante todos esses dias, não é verdade? Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos, da nossa igreja sede, que é de direção da nossa querida pastora presidente, pastora Loide Ramos. Meu irmão, sem mais delongas, o capítulo de número 13, ele é um capítulo um pouco menor em relação aos capítulos que nós estudamos durante todo este tempo aqui em Hebreus. Na verdade, esse capítulo ele é dividido em alguns momentos, onde do versículo 1 ao versículo 6, nós falaremos um pouco sobre alguns deveres sociais do cristão. Do versículo 7 até o versículo 17, deveres espirituais. E do versículo 18 até o versículo 25, nós vamos falar um pouco acerca de algumas recomendações pessoais que foram deixadas pelo escritor de Hebreus. Nós observamos que ele inicia dizendo o seguinte: seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolherão anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Aqui, a responsabilidade de cada um de nós é a de cuidar e encorajar uns aos outros na perseverança na fé, assumindo as suas formas tangíveis, o amor fraternal para com todos os crentes, a hospitalidade para com aqueles que precisam de abrigo e alimento, a identificação com os presos e o apoio compassivo para aqueles que estão sendo maltratados por causa de sua confissão. Nós somos chamados a não negligenciar. A pressão do sofrimento pode afastar das nossas mentes as responsabilidades fundamentais do amor. Todavia, nós observamos que aqui o escritor ele traz algo muito importante. O próprio Abraão, que foi um estrangeiro, deu hospitalidade para 3 homens que, na realidade, eram mensageiros do Senhor. Nós observamos que ele continua falando sobre lembrar dos encarcerados. A recomendação aqui do escritor aos Hebreus é a respeito de olharmos com amor e carinho a todos aqueles que, em decorrência de algo, foram encarcerados. Todavia, é necessário nós olharmos para essas pessoas e tentarmos de algum modo sentir a dor dessas pessoas. Daí nós observamos um trabalho muito especial que os nossos irmãos ali no Piauí eles têm feito. Os nossos irmãos, de fato, eles têm lembrado dos encarcerados. Eles têm olhado com misericórdia para os encarcerados. Eles têm praticado boas obras para com estes encarcerados. E assim, em decorrência do testemunho desses irmãos, muitas pessoas, muitos daqueles presos, eles têm se entregado nas mãos do Senhor. E assim, muitos hoje já são obreiros dentro da nossa obra, por causa da compaixão e da misericórdia demonstrada pelos nossos irmãos. E ele continua dizendo aqui no versículo 4. Aqui no versículo 4 ele já entra em outro aspecto. Ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aqui nós temos
uma segunda indicação de que a imoralidade sexual pode atingir as pessoas. Todavia, o remédio para resolver o problema da imoralidade não é uma abnegação ascética, mas uma apreciação correta da honra que Deus outorgou ao relacionamento matrimonial. Meu irmão, ao falar sobre o leito sem mácula, o escritor aqui ele está falando sobre a relação sexual. Relação sexual esta que deve ser considerada somente dentro do matrimônio. Aqui o escritor ele está fazendo uma severa advertência a todos aqueles que têm colocado no leito mácula, a todos aqueles que têm vivido uma vida de impureza e adultério. E ele demonstra que é digno de honra o matrimônio e o leito sem mácula. Deus, ele é o inventor do sexo. Nós não podemos deixar de dizer isso. Deus, ele inventou o sexo, mas ele inventou o sexo para que fosse realizado no momento correto, entre o esposo e a esposa, na presença do Senhor, entre pessoas casadas, não do modo que o mundo tem pregado, não do modo que o mundo tem determinado. O Senhor, através desse pequeno versículo, demonstra que o desejo para a vida do homem é exatamente estar vivendo o gozo da vida, mas juntamente com a sua esposa ou o seu esposo. E ele segue dizendo, versículo 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Aqueles que são tentados pelo amor do dinheiro e pelo descontentamento são identificados como aqueles que procuram a sua segurança nos recursos financeiros. Todavia, a promessa que Josué recebeu oferece maior segurança. Não te deixarei, nem te desampararei. Aqui o escritor, ele remete o leitor ao livro de Josué no capítulo 1, versículo 5. A nossa resposta confiante reafirma que o Senhor é o nosso auxílio e nos liberta de todas as formas de medo. E seguindo, no versículo 7, nós vamos entrar nos deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O ministério da primeira geração de mestres da congregação encerrou-se, e mais adiante, o autor ele vai exortar cada um dos leitores da carta a submeterem-se à liderança que virá, de acordo com os deveres pastorais dos guias. Ou seja, é necessário também imitar a fé daqueles que ensinaram todas essas coisas a cada um de nós. Na verdade, o escritor aqui aos Hebreus, ele está exatamente falando sobre nos recordarmos de todos aqueles que nos ensinaram e nos ajudaram. E, todavia, quando eles partirem, nós continuarmos vivendo uma vida como eles viveram. Uma vida sem briga, uma vida sem contenda, uma vida em que nós estaremos submetidos à liderança que Deus levantar, porque o Senhor é quem levanta a liderança que Ele quer levantar. Quando Moisés já estava no final de sua vida, o Senhor ele já tinha preparado Josué. E do mesmo modo, a igreja é assim. O Senhor ele não deixa a sua igreja sem uma liderança. Ele levanta quem Ele quer, no momento em que Ele quer. Todavia, eu e você devemos nos lembrar de todos aqueles que passaram pela nossa vida e nos instruíram na sã doutrina. E nós observamos que o escritor ele diz no versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje
é o mesmo e o será para sempre. Aqui, nós precisamos olhar para o versículo de cima e entender que, embora a liderança humana deixe a congregação, Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Ontem, quando Deus falou através dos profetas. Hoje, pois Deus nos entregou o seu Filho, e assim nós entramos em seu descanso pela fé, e para sempre, já que Deus é forte o suficiente para nos livrar de todos os sofrimentos e incertezas dessa vida. E ele continua dizendo, versículo 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Os sacerdotes, na verdade, antes de falar sobre os sacerdotes, essas doutrinas ou ensinos, segundo parece, elas afirmavam que, por mais que não participassem de uma vida de ritual no templo, inclusive das festas sacrificiais, quem não participava disso não tinha acesso nenhum a Deus. Só que o autor ele responde afirmando que a graça e não o alimento cerimonial fortalece os nossos corações, porque pela graça participamos do culto no altar celestial onde Cristo mostra. E assim, tal como a oferta pelo pecado não podia efetuar uma purificação da consciência, assim também a oferta pacífica não podia garantir que o adorador tivesse paz e comunhão com Deus. E aí sim, os sacerdotes levíticos, eles tinham esse direito de reter uma porção de cada animal sacrificado como oferta, que era ali no Antigo Testamento. Enquanto os sacerdotes e o povo dependerem do antigo sistema do sacrifício de animais para receber a expiação, eles não podem desfrutar do ministério sumo sacerdotal de Cristo nos céus. É necessário, meu irmão, que nós observemos que o Senhor ele nos entregou um ministério perfeito e infalível. O Senhor, de uma vez por todas, ele realizou o sacrifício na cruz do Calvário, de uma vez por todas, e não há mais nada que se fazer, a não ser se curvar a ele e o confessar e o aceitar verdadeiramente como nosso Salvador. Todas as doutrinas que tentam vir e colocar outros requisitos, a não ser estarmos diante de Cristo, elas devem ser consideradas anátema. Tudo aquilo que foi ensinado fora da palavra de Deus deve ser considerada anátema. E nós continuamos no versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. O simbolismo do dia da expiação prefigurou dois aspectos importantes da obra expiatória de Cristo. Primeiramente, é necessário destacarmos que o sangue trazido para dentro do Santo dos Santos declarou que a aproximação ao Deus Santo é possível somente através da morte de um substituto imaculado. Segundo os corpos dos animais queimados fora do arraial indicaram que o substituto tornou-se impuro por causa dos pecados do povo que lhes foram imputados. O sofrimento de Jesus, meu irmão, ele foi fora da porta da cidade, simbolizando não apenas a maldição que ele levou sobre si, como nosso substituto, mas também a sua rejeição pela instituição religiosa dos judeus e de cada um dos seus líderes. Nós precisamos entender e assumir com coragem, entendendo que Cristo ele morreu por nós de uma vez por todas, nos entregando uma vida em abundância. O Senhor ele se tornou maldição. Ele que era imaculado, totalmente puro e santo, agora é colocado num madeiro, porque escrito estava que maldito seria todo aquele que fosse colocado no madeiro. Mas mesmo assim ele foi até o fim. Ele morreu por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A expiação fora feita de uma vez por todas, por intermédio da cruz de Cristo, para que eu e você tivéssemos acesso a essa salvação em plenitude, meu irmão.
em plenitude. Nós precisamos entender que de fato a expiação ela foi realizada de uma vez por todas. Nós precisamos levar o vitupério de Cristo, entendendo que ele foi envergonhado por causa de mim, ele foi envergonhado por causa de você, meu irmão. E ele segue no versículo 15: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O tempo do sacrifício de animais já passou, meu irmão. Só que hoje eu e você, como servo de Deus, nós devemos entregar ao Senhor um louvor, atos de amor e gratidão extrema a Ele por tudo que Ele fez. E ele segue dizendo, versículo 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Sacrifícios de palavras devem ser acompanhados por atos de amor fraternal, meu irmão. O escritor aqui identifica que estes atos, eles são como um aroma suave, como um sacrifício aceitável pelo Senhor. Nós precisamos entender isso. E no versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Por isto, não aproveita a vós outros. Nós precisamos compreender que aqueles que Deus coloca na nossa frente, eles se preocupam com a nossa alma. Eles se preocupam com aquilo que nós estamos fazendo. Eles se preocupam, de fato, com a eternidade nas nossas vidas. É de suma importância compreender que os pastores, eles olham para nós com amor e com carinho, para que nós possamos subir de fato aos céus. Porque cada um deles cuida e zela da nossa alma. E nós observamos no versículo 18, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Os crentes têm o privilégio de agir como sacerdotes e em plena confiança de seu livre acesso ao trono da graça. Oram uns pelos outros. Meu irmão, o Santo dos Santos está aberto. Agora eu e você podemos pisar no Santo dos Santos. O véu do templo se rasgou. Nós podemos falar com o Pai. Nós podemos falar com o Pai. Orai por nós. Orai por nós. Versículo 19: rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. As circunstâncias exatas do autor aqui são desconhecidas. Só que nós observamos que ele já esteve anteriormente com o grupo a quem essa carta se dirigia. E ele estava ansioso para revê-los. Ele estava ansioso para revê-los. Versículo 20: ora, o Deus de paz, que tornou trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O bom pastor guia e protege as suas ovelhas. Ele deu a sua vida por elas. O Senhor, ele deu a sua vida por cada um de nós. E ele continua dizendo: vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para sempre. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Deus, ele tem providenciado tudo para que nós cresçamos na santidade. E está sempre pronto para auxiliar na hora da necessidade ou da tentação. É Ele mesmo que nos dá força para que nós o amemos e para que nós vivamos uma vida em santidade. Por intermédio de Cristo, que é a totalidade da salvação, o perdão dos pecados e a novidade de vida. Tudo é por intermédio dele. Meu irmão, o sermão contido nessa carta, ele poderia levar o tempo que fosse levado para ser lido.
Todavia, o escritor ele tenta demonstrar com clareza tudo aquilo que Deus ele quer para o homem. Ele tenta de fato colocar em contraste a antiga aliança e a nova aliança, para que todos aqueles que lessem conseguissem compreender de fato que nós estamos dentro da graça. E o escritor, ele saúda todos os vossos guias. Ele saúda os guias que foram postos na frente daquele povo, para que toda a congregação recebessem os guias com todo o amor e respeito, já que esses homens eles iriam cuidar da alma de cada um daqueles que estavam na congregação. Meu irmão, assim nós terminamos este capítulo e mais essa carta. Que Deus te abençoe, que de fato Deus tenha falado com você e o nome dele seja glorificado e exaltado. A paz do Senhor.